encontros anteriores, nós apresentamos aí trabalhos onde usamos essa peça que é chamada tecnicamente de micro-rotor, mas que eu também chamo ela de chave fim de curso, pois ela desempenha esse tipo de tarefa, esse tipo de função. Então nós mostramos o funcionamento ou a atuação dela, deste modelo. Então foi um trabalho, de certa forma, provisório, e eu gostaria aí de resgatar o assunto interrupção de um circuito elétrico ou acionamento de um circuito elétrico a partir de um final de curso ou a partir da atuação mecânica de qualquer dispositivo, que pode ser a abertura ou o fechamento de uma porta, de uma dependência qualquer. Então, hoje nós vamos mostrar um componente elétrico chamado de micro-rotor. O micro-rotor é algo um pouco mais simples que a chave fim de curso, que é bem mais robusta, que vem acondicionada em uma caixa metálica normalmente, fica abrigada, é bastante mais cara, mas o funcionamento basicamente é semelhante. Então o micro-rotor pode ser usado onde se imaginar que se queira interromper um circuito ou fazer com que ele atue a partir de uma certa ocorrência. Ok? Então nós vamos aproveitar o quadro de comando que foi mostrado aí nas últimas apresentações, duas maneiras, dois aplicativos de micro-rotor. Então vamos mostrar dois modelos. Essa sim é uma ligação provisória, o que servirá para termos uma ideia do que pode ser feito com esse componente elétrico. Vamos então conhecer de perto o micro-rotor e vários modelos de atuadores. Eu consegui trazer aqui da marca CAP, que eu já conheço essa marca por usar desde os idos de 1980, então é um produto de excelente qualidade. E estamos aí agradecendo a gentileza aí de termos recebido o material aí para poder demonstrar a vocês. Então vamos lá, micro-rotor. Estes são alguns modelos de micro-rotor. Então, ele tem um contato comum, contato normalmente aberto e normalmente fechado. Ele é inversor, ou ele está aberto ou está fechado. Eu posso usar ambos os contatos, um deles para interromper um circuito e outro para acionar no momento em que for atuado ou que for acionado o atuador. Então percebam o clique do contato quando ele é acionado. Então, um leve toque, um curso muito diminuto, em torno aí de 1 milímetro, ele já troca o seu contato. Então, essa peça
pode ser presa onde for necessário. Se faz o furo aí nesse diâmetro, se prende numa chapa, em um painel, em uma porta, em qualquer situação que for adaptável com esse tipo de fixação. Então, pode ser por movimento deslizante, algo que desliza através desse rolete, isso aqui é móvel, ou então por pressão. Então tudo depende de onde será colocado. E aqui nós temos um outro modelo em que o rolete é neste sentido. Depende do uso do equipamento. Este já tem uma vedação, um silicone ou uma borracha, então ele fica protegido onde for uma área de produto químico ou algo molhado. Um outro tipo de atuador, que num sentido ele vai deixar passar e neste aqui ele vai acionar. Então uma máquina com movimento de vai e volta. Então a imaginação é o limite. Outro modelo, com um atuador curto, aqui um atuador mais longo. Estes são bastante semelhantes, só este já tem uma pressão maior, um reforço de mola. Praticamente a mesma função. Não se percebe, apesar de ser uma referência diferente, M3G, M3H, não se percebe qual a diferença, com exceção de uma mola aqui no interior. Então o acionamento é mais rápido do que esse. Aqui um pequeno atuador, bem discreto. Um outro modelo para encosto, já não é de rolete, é só por pressão. Também por pressão. Este já está isolado, este aqui pode ser preso através de uma superfície, esse seria embutido. Eles podem ser presos através de dois parafusos. Tem dois furos aqui, passantes em todos eles. E este aqui, quase invisível, é só uma pequena saliência, uma pequena protuberância. Então é um contato muito sensível para atuá-lo. E nós temos também os microrotores mini, os minúsculos, que podem ser colocados, por exemplo, este aqui era dentro da chave boia, estava dentro da eletroboia. Então, a imaginação é que vai determinar aonde será usado. Então, uma peça mais delicada do que essa, uma máquina menor, ou então um microrotor muito pequeno,
E todos eles têm a mesma característica, um contato comum, com um aberto e outro fechado. Aqui se liga através de terminais ou o próprio fio, e aqui através de terminal de encaixe. Então nós temos o mostruário, que vamos mostrar depois através de fotografias, um por um. Alguns são repetidos. E aqui a linha mini. Então, aproveitando o nosso painel, nós temos aqui o atuador. Estaria em funcionamento o equipamento, e no momento em que eu abrir a porta do painel, vejam que desligou o comando e agora nós temos uma lâmpada aí dentro. Então, quando é um quadro de comando de maior porte, nós podemos colocar uma lâmpada fora do circuito do painel, fora do circuito de comando. Então vejam, aqui ele foi desligado e ligou uma lâmpada para que eu consiga prestar a manutenção, para que eu enxergue aqui dentro com maior facilidade. Quem acendeu essa lâmpada? Esse micro-ruptor aqui. Então, quando a porta fecha, a lâmpada apaga. Isso aqui é provisório, é só para uma demonstração. E aqui a mesma coisa. Esse micro-ruptor, se for aberta a porta, ele desliga todo o comando. Então vamos repetir o experimento. Vou acionar a fim de curso o micro-ruptor e vamos ligar o comando. Então está atuado. No momento que se abre a porta, libera a fim de curso e desliga o acionador. E aqui também libera, acende a lâmpada. Então, este é apenas uma pequena amostra, uma pequena demonstração do que pode ser feito com esse tipo de componente elétrico. Ok? Pode até parecer bastante simples o conteúdo desse encontro, já que não pudemos mostrar muitas das diversas aplicações que um micro-ruptor tem em instalações elétricas, geralmente aí de proteção, de comando de máquinas, de automatização principalmente. Então, a chave fim de curso ou o micro-ruptor é um elemento aí indispensável, um componente elétrico indispensável para a automatização. Então lembrem da injetora que nós mostramos. Quando o operador abre a porta da injetora para remover o produto que foi injetado, a máquina fica bloqueada. Ela não liga o acionamento aí do mecanismo que vai mover, do aquele carrinho que vai mover a matriz. Correto? No momento em que o operador fecha a porta, em algum lugar naquela porta
haverá o acionamento ou de um microroutor ou então de uma chave fim de curso que tem o mesmo sistema de funcionamento através custo ou por deslizamento ou por aproximação. Então ele aproxima de um determinado ponto, encosta e troca os contatos. Nós vamos colocar aí as características técnicas que o fornecedor apresenta, além do que consta aqui no corpo de cada microroutor. Então temos a referência, que nós veremos um por um nas imagens.
nós temos 15 amperes é a capacidade dos contatos internos para carga resistiva, para a lâmpada, para aquecimento, e 2,5 amperes para carga indutiva, por exemplo, um contactor solenoide que vai consumir, ou até um reator, que é de lâmpada fluorescente, por exemplo, então até 2,5 amperes, em 250 volts. Então, não se deve deixar esse componente com um valor de tensão maior de trabalho, 380, 440 volts. Ok? Então, mais um componente elétrico, bastante versátil quanto ao acionamento, mas com a função sempre sendo repetida. Agradeço pela atenção e fica aí o abraço. Tchau.